Sejam bem-vindos a essa sessão de constelações familiares. A gente faz ao vivo aqui para demonstrar a forma prática de trabalhar as constelações familiares. Eu sou Diogo Hudson, sou fundador da Escola de Heróis e eu toco a Escola de Heróis junto com a minha esposa, que é minha parceira, minha sócia, o amor da minha vida, e a gente troca juntos esse trabalho de desenvolvimento humano e a gente forma terapeutas para atuarem com técnicas inovadoras. Técnicas como, por exemplo, as constelações familiares. Nós temos uma formação em constelação familiar, também temos formação em hipnose, também temos formação em programação neurolinguística. Enfim, nós somos uma escola onde o terapeuta se forma e agrega ao seu dia a dia essas técnicas. E além da parte técnica, a gente também trabalha o lado da carreira do terapeuta. Trabalhando a parte de divulgação, marketing, captação de clientes, é tudo isso que a gente faz com os terapeutas. Então, terapeutas, curadores, sejam bem-vindos e também pessoas curiosas que querem saber um pouco mais de constelações familiares, sejam bem-vindos. Não é apenas o terapeuta que faz o nosso curso, os curiosos também fazem o nosso curso para se desenvolver e também para aplicar isso em outras pessoas. Muitos executivos, médicos, dentistas já fizeram nossos cursos, empresários, gestores, enfim, para que a gente possa, de fato, tornar esse mundo um mundo melhor. E a gente só vai conseguir isso através de uma melhor relação humana. Então, se você está me assistindo aí e você não conhece ainda o meu trabalho, eu trabalho como trainer. Eu já treinei cerca de 12 mil pessoas no Brasil, mais de 1.300 pessoas no exterior, e isso presencialmente e online. Eu já treinei mais de 50 mil pessoas. Essas pessoas online já assistiram tanto as nossas palestras quanto os nossos treinamentos, nossos cursos ao vivo. E diante disso, eu quero falar para você que está aqui me acompanhando, que eu deixo aqui fortemente meu agradecimento e quero parabenizar você por você dispor do seu tempo para poder acompanhar uma aula ligada a desenvolvimento humano. E eu quero aqui começar dividindo meus slides com você, você que está aqui comigo, para que você possa ter uma noção básica do que a gente vai fazer. Então, eu quero dividir os meus slides com você, e esses slides aqui vão falar sobre as constelações familiares. Então, aí sou eu, ao meu lado a Flávia, que eu chamo ela de Flor, ela é minha Flor, ela é minha esposa e a gente trabalha juntos aí, e aí tem uma galera atrás da gente ali, foi um curso que a gente fez. Então, as constelações familiares, elas são a base do nosso trabalho, mas a gente trabalha com um mix de técnicas, onde as constelações familiares são a base desse trabalho. Bom, para a gente começar a falar aqui, eu quero definir as constelações familiares e dar os principais princípios. E eu vou fazer isso dentro de uns 10 minutos, no máximo. Depois a gente vai direto para a constelação, tá bom? Então, a constelação familiar é uma filosofia com efeitos terapêuticos. É uma abordagem psicoterapêutica breve que coloca uma lupa, de forma que o cliente possa se dar conta dos vínculos de amor e lealdade em relação ao seu grupo familiar ou organizacional. Como é que ela foi criada e desenvolvida? Esses dois aí são o Bert Hellinger e a Sophie Hellinger. O Bert Hellinger nos deixou, recentemente ele faleceu, fez a partida dele, né? E a Sophie Hellinger, ela ficou com o trabalho. O Bert Hellinger, aos 90 anos, ele passou todo o trabalho que ele fez durante toda uma vida para a Sophie Hellinger. E ele falou que ela iria representá-lo a partir de então. E daí ele se recolheu e simplesmente ele parou de ensinar e parou de fazer palestras. E a Sophie Hellinger tocou toda a estrutura das constelações familiares mundialmente depois disso. A constelação familiar já está em torno de quase 60 países, então ela está no mundo inteiro, ou melhor, quase no mundo inteiro, e ela tem uma filosofia baseada em 3 princípios que nós vamos falar um pouco mais à frente. O que eu quero falar agora é a origem da constelação familiar e como que isso aconteceu. O Bert Hellinger, ele, antes de casar com a Sophie Hellinger, na verdade, bem antes, ele era padre, e ele foi fazer uma missão no sul da África. E lá ele conheceu uma tribo, e nessa tribo existia um ritual de cura. Um ritual de cura baseado em representações através das pessoas. Na verdade, não é uma representação teatral, é uma representação energética. E diante disso, ele começou a perceber que as pessoas se curavam dos conflitos e das questões que aconteciam ali.
Ele saiu da igreja e resolveu ir para os Estados Unidos estudar psicoterapia, estudou transpessoal, ele estudou com a Virginia Satir, ele descobriu que a Virginia Satir, se você não conhece, é uma das grandes terapeutas da história, né, no mundo. Virginia Satir, responsável também pelo Bandler e o Gringer da programação neurolinguística terem desenvolvido a técnica, né? Então, professor de uma universidade, trabalhava com terapia familiar, e ele conversando com a Virginia Satir, descobriu uma técnica chamada role play, que é muito parecida com o psicodrama do Moreno na França, né? Só que o Bert Hellinger falou, não, isso daqui não é uma representação teatral, nós vamos trabalhar com a energia do momento e com o momento presente. Nós vamos trabalhar o fenômeno. Então, vocês vão perceber claramente que a minha abordagem, ela não é uma abordagem analítica. Eu não estou preocupado em julgar a pessoa, eu não estou preocupado em diagnosticar a pessoa, em analisar a pessoa. O meu trabalho é colocar uma lupa para que a pessoa enxergue aquilo que está aparecendo. E através de perguntas poderosas, eu vou direcionando a pessoa até aquilo que a gente chama de ressignificação emocional. O que é a ressignificação emocional? É dar um novo significado para alguma coisa que tenha acontecido na nossa vida e tenha impactado a nossa vida de forma que aquilo trave a vida da gente ou bloqueie emocionalmente a vida da gente. Então, a constelação familiar pode acontecer para ressignificar algo na vida familiar, na vida profissional, na vida financeira, na saúde. Você pode fazer uma constelação familiar para doença, você pode fazer uma constelação familiar para uma empresa, como eu já apliquei em várias empresas, constelação familiar, por exemplo, a SEG, a Companhia de Gás do Rio de Janeiro. Né? Então, a constelação familiar ela pode ser usada no âmbito organizacional. Eu posso colocar, por exemplo, numa empresa familiar a constelação familiar. Eu posso colocar numa empresa que é uma grande corporação a constelação familiar. E eu posso colocar para uma pessoa física, que é o caso de hoje, para que a pessoa tenha mais lucidez, mais discernimento e mais espiritualidade. Lembrando que o trabalho que a gente faz aqui não envolve nada no campo astral, nada no campo religioso. Então, a gente já deu aula de constelação familiar para pastores evangélicos, pastores de igreja, a gente já deu aula para pessoas da igreja católica, para espíritas, enfim, a gente não tem essa coisa religiosa. O nosso trabalho ele é focado no trabalho terapêutico e totalmente focado na fenomenologia, né? É aquilo que se apresenta naquele momento ali. Então, existe um campo energético, mas o que a gente vai trabalhar aqui é o lado emocional e comportamental. Então, como é que a gente trabalha isso, explicando brevemente como é que funcionam as constelações familiares. O Bert Hellinger, depois que ele estudou a parte de psicoterapia, ele modernizou a técnica, urbanizou a técnica e levou essa técnica para a cidade, colocando essa técnica ao redor do mundo, a favor de inúmeras pessoas. Hoje essa técnica é utilizada nos tribunais de justiça do Rio de Janeiro, por exemplo, na área pública. Também é utilizada por lei, tem um decreto-lei falando que as constelações familiares elas podem ser utilizadas como um complemento do tratamento terapêutico, como um complemento do tratamento da medicina tradicional. Então, existe uma demanda muito grande por profissionais dessa área no Brasil e está cada vez mais em voga a constelação familiar. E nós damos todo o suporte através da Escola de Heróis para você que queira fazer a formação em constelação familiar e também para você que queira ter o suporte da carreira de captação de clientes e assim por diante. Então, esse é o nosso trabalho na Escola de Heróis. Só para lembrar você, se você não conhece a minha história, o método da Escola de Heróis foi desenvolvido após eu e a minha Flor, a minha esposa, a gente viajou cerca de 40 países aí e desenvolvemos uma metodologia, porque a gente estudou com os caras mais tops do mundo. Eu fui para a Alemanha, estudei na Alemanha no Bert Hellinger, ainda na época que ele dava aula, estudei com o alemão Bert Hellinger. Depois eu fui para os Estados Unidos, estudei programação neurolinguística com um cara chamado Tony Robbins, que é o número 1 no mundo na área de desenvolvimento humano. Estudei com Robert Diltz, com Richard Moss, com várias outras pessoas, e a gente desenvolveu um método próprio. E é isso que a gente trabalha na Escola de Heróis. Quando a gente trabalha a base das constelações familiares, a primeira coisa que eu tenho que explicar para você é o que é um sistema. E sistema é o uno igual ao todo. Entenda essa expressão, o uno igual ao todo. Muitas vezes a gente, por egoísmo, vaidade ou orgulho, a gente às vezes toma uma decisão na nossa vida de virar as costas ou para o nosso pai ou para a nossa mãe, ou às vezes a gente vira as costas para uma pessoa que a gente se relacionou afetivamente, né? E quando a gente faz isso,
a gente está perdendo o sentido de unidade, porque tudo no mundo é ligado a essa união, né? A gente vai chamar isso de ordens do amor. Então, se você pegar as células da tua pele, elas vão formar um tecido, que é a pele. A pele é um órgão. Então, junto com outros órgãos, por exemplo, o coração, os rins, o pulmão, isso forma um organismo, que é um sistema. Vários homens, vários indivíduos vão formar uma comunidade, que é um sistema. Várias comunidades, um bairro. Bairro vai formar ali uma cidade, várias cidades vão formar um estado, tudo é um sistema. Então, se pegar o planeta, vários planetas vão formar um sistema. E tudo na vida, tanto os seres humanos quanto qualquer coisa na vida, tudo na vida se relaciona sistemicamente através de 3 princípios únicos, universais, singulares e absolutos. Para qualquer coisa, você pode aplicar esses 3 princípios. Seja para a sua família, seja para a relação com o seu filho, seja para a relação com o seu marido, seja para a relação com a sua esposa, seja num ambiente empresarial de trabalho, por exemplo, seja num ambiente público de trabalho, não importa. Os 3 princípios são: o primeiro é o pertencimento, o segundo é a cooperação, o terceiro é a ordem. Então, de forma bem resumida, né, na Escola de Heróis a gente aprofunda mesmo, assim, com muita consistência essas teorias, mas aqui a gente vai falar de uma forma mais breve, porque eu quero demonstrar na prática a sessão. Então, os 3 princípios são pertencimento, incluir os excluídos. Então, por exemplo, se um pai expulsa um filho de casa, o filho se sente excluído e o filho exclui a família. E o filho pode se auto-excluir. Então, quando alguém se exclui na família, é porque a família perde a força e essa pessoa perde a força. Então, para a gente ter harmonia, a gente tem que incluir os excluídos, independente do que eles fizeram. Aquele teu primo que você colocou para trabalhar com você e te roubou, e você excluiu, talvez isso seja uma situação que não esteja resolvida ainda. Todas as pessoas que a gente olha para elas e fala assim, fuja de mim, eu quero você longe, eu quero desprezo, eu te desprezo. Isso não é uma forma de resolver a relação. Isso é uma forma de guardar mágoa, guardar rancor, guardar raiva, guardar culpa. E essas emoções são emoções que ficam dentro da gente e a gente depois entra como se fosse numa panela de pressão e explode. E isso pode entrar numa doença psicossomática. Você pode desencadear um processo de câncer, doença psicossomática e assim por diante. Né? Uma falta de paz, uma preocupação intensa, uma ansiedade, um medo, enfim. São as coisas que acontecem na nossa vida baseados sempre nas nossas relações. Então, o primeiro ponto é o pertencimento. O segundo ponto que a gente vai falar aqui é a cooperação. O que é a cooperação? Vamos lá. Cooperar é o equilíbrio entre o dar e o receber. Cooperação significa eu posso te entregar isso. Você pode me entregar aquilo. E diante disso, a gente entra nas nossas relações, às vezes, de uma forma desordenada, absolutamente descompensada. Às vezes a gente entra numa relação afetiva, por exemplo, esperando que o outro nos entregue algo que nem o outro pode nos dar. Então a gente passa a cobrar demais do outro e o outro não pode nos dar aquilo. Então, diante disso, simplesmente, a gente às vezes ignora o outro, a gente exclui o outro. E isso tem a ver com a cooperação. A cooperação é o equilíbrio entre esse dar e o receber. E, por fim, a ordem. Ordem tem a ver com hierarquia familiar. O avô vem antes do pai, vem antes do neto e assim por diante. E o que você vê numa sociedade? Você vê o neto querendo gritar com o avô. Você vê o filho querendo brigar com o pai. Você vê o filho não aceitando a opinião da mãe. Você vê o irmão mais novo querendo mandar no irmão mais velho. Então, o que a gente vê aqui é a falta de ordem. Então, quando você exclui alguém e não inclui, isso é falta de pertencimento, então gera conflito. Quando você espera do outro muito mais do que o outro pode te dar e você cobra isso do outro, você não está entrando numa relação para contribuir. Ou você está entrando para sugar do outro, ou você entrou na relação, começou a contribuir, depois você começa a querer mais do outro do que o que o outro consegue dar. A gente exige demais das pessoas. E aí a terceira forma de conflito é quando você não respeita uma ordem hierárquica. Isso pode ser numa empresa, pode ser numa instituição pública, isso pode ser na tua família e assim por diante. Então, esses são os nossos 3 princípios: o pertencimento, a cooperação e a ordem, tá bom? Então, esses são os 3 princípios.
E agora que eu falei aqui a base da constelação familiar, eu quero saber quem quer constelar. Quem quer constelar? Bom, lembrando aí que para constelar é importante que você autorize a sua imagem, que você tenha aí a consciência de que algumas coisas que a gente vai trabalhar vai entrar talvez numa profundidade da tua intimidade, e aí você precisa autorizar a sua imagem para que a gente veicule isso, porque a gente está aqui ao vivo, tem várias pessoas com a gente, e esse material também será utilizado pela Escola de Heróis para fins didáticos, ok? E também para fins publicitários. Bom, então é necessário que você autorize sua imagem. É necessário que você tenha uma internet boa para que a gente não caia no meio da sessão. É necessário que você tenha uma câmera e um microfone bom para a gente também não cair no meio da sessão. E é necessário que você tenha bonequinhos, tá? Para poder fazer a demonstração da técnica, que é a técnica que a gente ensina no módulo 1 para você colocar aí em prática no seu dia a dia. Então, aqui eu vou fazer uma demonstração, mas se você quiser se formar com a gente e aprender na prática isso que eu vou fazer aqui, você vai poder fazer os cursos da Escola de Heróis depois, tá? Então, aqui eu vou precisar que você tenha os bonequinhos, eu vou precisar que você coloque uma mesinha aí na sua frente, os bonequinhos precisam ficar aí na sua frente, tá? Então, a câmera está aqui, você tem os bonequinhos aqui e você está aqui atrás. Então, o que eu preciso? Eu preciso que você me fale se você quer constelar. Quem quer constelar comigo precisa dessas coisas aí. Então, se você... tem uma pessoa falando, mas eu não tenho bonecos, então não pode constelar. Então, eu quero alguém que tenha os bonecos e que possa constelar. Coloca aqui no chat, por favor, para que a gente possa trabalhar. Vamos lá. Se ninguém falar, a gente não tem constelação hoje. Eu entrei aqui 100% disponível. E só para que vocês entendam, o meu processo individual chega a custar R$16 mil. E eu vou fazer gratuitamente aqui como uma troca, né? Então, eu vou fazer uma sessão de demonstração e, em troca, você vai ceder a sua imagem para que a gente possa compartilhar isso aqui. Então, eu cobro, não é barato que eu cobro, e esse trabalho que vai ser feito aqui vai ser com a mesma integridade que uma pessoa me pagasse no processo individual. Eu estou aqui 100% comprometido, dando o meu melhor. Preciso de vocês. Deem o melhor de vocês. No aguardo de quem vai se candidatar a constelar. 100% disponível aqui. Vamos. Quem tem os bonecos aí e está pronto para constelar? Vamos, gente. Se vocês não falarem no chat, eu não vou constelar. Eu preciso de uma pessoa 100% focada e disponível para que a gente faça esse trabalho. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma pessoa que vai constelar junto comigo, que é a Suleine. Suleine, você é de onde? Peraí, que seu microfone está fechado. Deixa eu abrir. Peraí. Abri. Vamos lá, você é de onde? Eu sou de Marechal, Cândido Rondon, Paraná. Legal. Bacana, seja bem-vinda. Alegria, alegria. Obrigada, Diego. Então, vamos lá. Você autoriza que eu grave aqui e a gente permaneça com os seus direitos autorais de imagem para fins didáticos ou publicitários? Você te autoriza aí? Sim. Maravilha. Então, vamos começar o nosso trabalho. Você já vem acompanhando o nosso trabalho, sabe o que é constelação familiar? Eu sei que você falou anteriormente que já trabalhava com isso, mas eu gostaria que você explicasse um pouco aqui sobre o que você já vivenciou nessa área, por favor. Eu já fiz muitas constelações para mim, já fiz o curso de constelação e eu trabalho há 3 anos como consteladora. Bacana. E está sempre se desenvolvendo, né? Sim. E eu vou desde já elogiar você, porque quando a gente levanta a mão e fala eu quero me desenvolver, isso é um passo muito grande, principalmente na vida de um terapeuta, né? Então, sim, parabéns. Eu acho que nós somos os que mais precisamos, né? Eu sempre falo que tudo que eu falo para as pessoas, eu estou falando para mim mesmo. Verdade. E assim é o mundo, né? O mundo a gente está aqui para evoluir, para trocar. Somos pessoas comuns, como todas as outras pessoas são, e a gente está nesse mundo para evoluir.
Então, a gente não pode achar que o terapeuta tem o pó de pirlim-pim-pim e ele faz tudo acontecer para ele de uma forma diferente. Não, nós temos nossas questões, nós passamos por várias questões nessa vida, de doença, de sofrimento, de relacionamento, e a gente está se trabalhando nessa vida assim como a gente trabalha com as outras pessoas. Então, parabéns pela sua atitude, tá? Gratidão. Adoro. Terapia é muito bom. É isso aí, estamos juntos. Então, vamos lá. Eu quero te perguntar o que você espera desse trabalho que vai começar já já. Eu espero enxergar aquilo que eu sozinha não consigo ver, né? Aquilo que sempre está oculto, porque, como você sabe, nós terapeutas, a gente consegue ver muito facilmente o problema dos outros, mas quando é conosco mesmo, fica oculto, fica nublado, fica invisível, né? A gente não consegue ver. Se a gente conseguisse, a gente não precisaria buscar auxílio, né? Então, eu busco auxílio para conseguir ver aquilo que eu ainda não estou conseguindo ver. Bacana. E diante da técnica aqui que vai ser implementada, diante de tudo que será falado aqui, tem alguma coisa que você gostaria de ver que você não está vendo? O tema que eu quero trabalhar, né? O que você quiser responder. O meu tema que eu quero trabalhar é o financeiro. Tá. Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou fazer um exercício de meditação com você e eu vou pedir que todas as pessoas que estão aqui presentes façam com a gente esse exercício de meditação para que a gente possa relaxar. Eu estou vendo que tem pessoas às vezes de pé, então é o momento de você sentar um pouquinho para poder você prestar atenção. Tem pessoas aí que estão deitadas de qualquer forma. Tentem sentar aí para poder fazer desse exercício aqui realmente uma prática que você absorva. Quando a gente, às vezes, está em casa e já está deitado, a gente dorme no meio da sessão e aí a gente não aprende, né? Então, vamos nos colocar aqui nesse trabalho a serviço da nossa amiga aqui que se dispôs a poder falar com a gente aqui e fazer esse trabalho. Então, esse exercício de meditação é exatamente para a gente entrar nesse clima do trabalho que vai ser feito. E, diante disso, eu vou pedir a gentileza de todos aqui fazer esse exercício de respiração e meditação comigo. Sulaine, você permite que eu faça esse exercício de meditação com você? Permito. Beleza. Então, para a gente começar, eu vou pedir para que você coloque o dedo indicador direito, o dedão direito na sua narina direita e inspire pela narina esquerda. E aí, com os outros dedos, você fecha a narina esquerda e solte o ar pela narina direita. Isso, com a mesma mão. Então, eu vou fazer aqui, ó, quem quiser fica de olho aberto ainda e olha, ó, inspira pela narina direita, fecha a narina direita com o dedão e solta a narina esquerda. E solta o ar. Inspira pela mesma narina que soltou o ar e fecha a narina esquerda e solta o ar pela narina direita. É importante que todos façam o exercício. E podemos fechar os olhos e continuar. Mantenha seus olhos fechados e sempre inspirando pela mesma narina que você soltou o ar. Continue alternando. E vamos relaxar as mãos sobre as pernas, manter os olhos fechados. Você que está assistindo, se permita fazer essa meditação. Para entrar no clima, é apenas um relaxamento. E vamos respirar profundamente. E vamos soltar o ar.
bem devagar. Vamos abrir os nossos olhos. E vamos começar o nosso trabalho. Podem abrir os olhos. Vamos lá, Sulene. Então, você quer trabalhar o seu lado financeiro, é isso? Isso. Então, o que você tem aí de objetos para a gente começar o trabalho, por favor? Consegue visualizar? Consigo. É tipo um carrinho, não é É isso? tipo uns carinhos do meu menino. Tenho também Peças de dominó, né? peça de dominó, tem algumas Tá, coisas tudo assim bem. nesse sentido. Ótimo. Coloca tudo para um canto, para sua. Pode ser aí nesse canto aí que você está tirando, por favor. Perfeito. Eu vou pedir para que você pegue um desses objetos representando a Sulene, por favor. Pode pegar. Isso. Agora eu quero que você olhe para esse objeto na sua mão, não coloque ele ainda na mesa, não. Olhe para ele. E a gente vai tomar 3 respirações profundas para você se concentrar nesse objeto. A primeira respiração profunda, respire e solte o ar. A segunda, olhando para o objeto e solte o ar. A terceira, e pode colocar a Suelen na mesa. Você está colocando a Suelen no mundo, tá bom? Ela está representando aí a Suelen e você está colocando ela no mundo. Olhe um pouquinho, por favor, para a Suelen e faz essa conexão, por favor. O que você sente ao olhar para a Suleine? É Sulene. Pode me chamar de Su. Su, ótimo. A partir de agora a gente vai falar sempre em terceira pessoa, tá, Su? Então, ela isso, ela aquilo. Olha para ela aí e me fala o que você sente quando você olha para ela, por favor. Eu vejo uma pessoa aparentemente calma, que transparece calma, que transparece um equilíbrio, mas ao mesmo tempo que tem um olhar de preocupação. Tem uma preocupação aí. Uma preocupação. A preocupação, ela se volta muito para o meu tema. É sempre uma preocupação em questão de voltada ao financeiro, não sei se é o merecimento ou alguma coisa assim, mas é sempre voltado àquela coisa de talvez, aqui deixa eu ver um pouquinho mais, talvez também a ser bem vista, a ser bem reconhecida, a ser aceita, uma coisa assim também de não poder cometer erros, Então, de ela ser... quer ser bem vista, ela quer ser reconhecida, ela quer ser aceita e também não cometer erros. É isso? Isso. E Ok, por é quem isso ela aí. quer ser aceita, por quem ela quer ser reconhecida? Aparentemente seriam para as pessoas que convivem, né, que vêm assistir meu trabalho, que participam pelas redes sociais ou mesmo de forma presencial nos meus grupos. Mas assim também veio a imagem do meu pai. Então vamos trazer o pai, por favor. Vamos colocar a Su na frente do pai, por favor. Sim? O que a Su sente
olhando para essa imagem? Como que ela está aí? Me veio agora como se eu fosse muito para frente, é Como como se eu, se ela fosse muito para frente. ela fica afastada do pai. Isso é como se eu me destacasse. Vamos falar em terceira pessoa, como se ela se destacasse. Se ela se destacasse, se ela fosse para frente, se ela estivesse bem financeiramente, talvez ela se desloca do ninho, né? Do pai. Meu pai sempre teve muita preocupação financeira. O pai sempre teve muita preocupação financeira. Sim. Eu tenho lembranças dele fazendo cálculos, os cálculos em relação ao que vai entrar, ao que vai sair, né? Ele morava no sítio e tudo que eles, todos os cálculos mensais, né? Do que saía, do que entrava, era sempre muito apertado. E o Tenho que essa ela sente quando lembrança. ela lembra disso? O que ela sente? Tristeza, meio tristeza, de vontade de chorar. Olha para a imagem e sente essa tristeza. O que ela falaria para o pai a respeito disso? Eu diria para o meu pai, ou ela diria para o meu pai, né? Sinto muito. Foi muito difícil. Mas hoje eu tenho a possibilidade de fazer algo bom com tudo isso. Não preciso mais vivenciar novamente isso. E parece. Olha para mim agora e eu quero que você sinta a verdade sobre esse momento de tristeza, tá? Olha para mim, como se eu fosse seu pai. E eu quero que você fale sobre esse momento de tristeza, de preocupação. Ele fazendo as contas e as preocupações ali. A sua está com quantos anos aí, Eu nesse acho que momento? me veio 7. 7 anos. E qual é a imagem que vem na cabeça dela? O que ela vê, o que ela sente, o que ela ouve? Eu vejo ele na mesa com uma calculadora fazendo os cálculos. E ela está onde? Eu acredito que eu esteja perto, olhando. Eu estou perto, olhando, ele fazendo os cálculos e Quais eram ele, as expressões dele? sim, preocupado, preocupado. Eu lembro assim de ouvir ele falar que ele dormiu mal à noite porque ele estava preocupado. A palavra preocupado veio muitas vezes. O que você percebe com a palavra preocupado? Preocupado, preocupado, preocupado. Como que essa palavra soa dentro de você para os dias de hoje? Por mais que eu tenha dinheiro, por mais que eu tenha nenhum momento me faltou, assim, nunca fiquei devendo, eu sempre tenho uma preocupação que isso pode acontecer. Até, eu acho que comentei com você, Diego, eu falei, olha, eu vou pagar meu curso à vista, eu não faço contas, eu não tenho, tudo eu pago, tudo eu pago quando eu tenho, eu pago, eu não tenho nada no prazo, não uso quase cartão de crédito, e é sempre uma coisa assim, como, né? Está bem se eu não tenho contas, porque daí eu fico menos preocupada, mas não diminui
assim, dentro internamente, é sempre uma preocupação. Depois a gente fala sobre perfil financeiro. Ah, tá. Existem comportamentos financeiros que cada pessoa tem de um jeito. Enquanto uma pessoa recebe o cartão de crédito e ela lê linha por linha, outra pessoa passa o cartão, não sabe nem quanto que tem, e o RU se passou isso e não passou, tudo bem. A gente vai falar sobre isso depois. Isso daí são perfis comportamentais. Mas eu quero que você Tá. se atenha no momento de você com seu pai. Eu quero que você aprofunde na cena, por favor. Me continua Sim. contando a cena. Eu posso complementar uma coisa? Pode. Vocês não estão vendo, mas o meu menino está aqui agora e ele tem 7 anos e ele está olhando para mim e falando com vocês. Quer vir aqui falar um oi? Então, assim, parece que a história se repete, né? Eu vejo ele naquela mesa, fazendo cálculo na calculadora e angustiado, a sensação assim de tentando ver como que vai fazer, vai dar, pelo jeito vai dar certo, ele vai pagar as contas, ele consegue, mas é sempre tudo muito apertado, muito sofrido, muito trabalhoso. Agora olha para mim e me fala o que você teria vontade de falar para ele a respeito disso. Imagina você lá com 7 anos, o que aquela garotinha falaria para o pai? Talvez eu diria, né, ela diria para ele que não sabe o que fazer para ajudar, mas percebe que tá difícil, é como se eu sentisse essa tristeza também. E o que ela sente pelo pai ali? Qual é a relação dela com o pai? Não da situação, mas com o pai. O que ela sente aos 7 anos pelo pai? Olha para mim e projeta em mim a imagem dele. Pode projetar em mim. O que ela sente ali, essa menininha? Quando ela olha para o pai, o que ela sente? Sim, tô projetando. Eu sinto piedade. O que mais? Um pouco de raiva, parece. Raiva. Da onde vem essa raiva e o que é essa raiva? É uma coisa assim, como se tivesse que vontade de gritar, de falar muitas coisas, mas camufla, vai camuflando, vai engolindo e não E aí consegue se expressar. no início a Su fala, por fora parece que eu sou uma pessoa calma, mas por Isso, dentro eu sou uma pessoa preocupada. Tem alguma relação com isso que você está vendo aí, sentindo aos 7 anos? faz sentido. Tem, é muito parecido. Então tem De, raiva, tem piedade. E o que mais? Fala mais sobre isso, por favor. mas vem assim um negócio da vontade de gritar, de falar uns nomes, de xingar, de expressar, mas aí respira, engole e põe para dentro e mantém a calma.
E quais outros momentos da vida a Su passou por momentos que ela quis gritar, quis se expressar e colocou para dentro, né, um ditado popular, engoliu o sapo, né, oprimiu aquela emoção, aquele sentimento. Quais outros momentos na vida? Gostaria que ela trouxesse esses momentos representando, por favor. Uhum. Lembrei de um momento na quarta série. O meu professor, ele tinha o hábito de bater em alunos. E eu vi, ele bateu um dia no rosto de um aluno, porque o aluno estava sentado de mau jeito. E como eu era muito tímida, era uma escola que eu comecei naquela escola, tinha começado meu primeiro ano naquela escola, uma escola da cidade, né, que a gente era do interior. E a sensação que eu tinha também é que eu devia de ficar calada. Eu não conseguia me expressar, eu ficava realmente calada, mas com medo. Porque se eu falasse, eu tinha medo que depende do que eu falasse, poderia sofrer algum tipo de violência, alguma coisa assim. Eu lembro que eu reprovei nessa série. E aí você tinha mais ou menos quantos anos? Na quarta série, eu acho que eu tinha o quê? Uns 9, 10, 9 anos, eu acredito. Outro 7, momento. 8, 9. Pode trazer. Antes, outro momento, não estou conseguindo chegar na lembrança, mas as minhas mãos é como se eu tivesse fazendo assim de irritada e eu não pude novamente me expressar, Alguma mas eu tô relação afetiva que você lembre? Algum momento profissional também que você tenha tentado se sim, expressar e não? faz sentido. Sim, num primeiro emprego que eu tive, eu trabalhei de vendedora de colchões. E eu lembro um dia que eu comentei com o meu patrão que era muito pesado para mim carregar alguns colchões, estava me prejudicando. E ele falou para mim, em poucas palavras, que eu deveria escolher entre carregar esses colchões ou ganhar a conta. E eu Traz esse momento, por favor. Ok. Mais algum momento? não me vem nada agora. Nenhum momento em relação afetiva, em relação com o trabalho, em relação com outros parentes ou familiares, com amigos, algum lugar que você frequentasse, enfim. Não me vem nada Tudo bem. além disso, mas me parece assim que isso daqui já abrange outras coisas também, Que porque é outras nesse coisas? mesmo sentido. Você tem, não está vindo agora, mas é como se provavelmente são situações muito parecidas, aonde eu engoli e fiquei quieta. Tá. Agora olha para essas imagens e para esses momentos aí, o momento do trabalho, o momento do seu pai fazendo as contas, o outro momento que você colocou. Eu quero que você me fale o que você sente quando você olha para esses momentos aí. Humilhação,
inferioridade, mas é como se também sempre mantendo as aparências. Então, por fora é como se ela tivesse calma, equilibrada, e por dentro ela está fervilhando. É isso? Isso, Tá. isso. Agora, coloca novamente ela em frente ao pai, por favor. Agora eu quero que você me fale se tem algum outro momento que você lembre que tenha esse tipo de sensação com o pai. A sensação de cuidar dele, alguma coisa assim? Teve um momento de cuidar dele? Teve. Acho que eu já trabalhei algumas coisas nesse sentido. Eu não sei se tem. Sim, Qual a foi minha o mãe momento de cuidar dele? O que, que aconteceu? ele ficou hospitalizado, ele fez cirurgia de quadril, mas especificamente assim, de certa forma eu entrei um pouco no papel de mãe dele, ou até esposa, quando a minha mãe faleceu, vai fazer 3 anos agora, e eu Vamos trazer acabei. sua mãe, por favor. Então a mãe faleceu e o pai teve algum tipo de cuidado da Su, foi Ele, isso? ele entrou em depressão. Ele entrou em depressão e a Su começou a cuidar dele. E ela talvez tenha entrado num papel de esposa ao invés de entrar num papel de filha. Um Sim, papel de mãe dele ao invés do papel de filha. É sim. isso? Uhum. E diante disso, o que, que ela sentiu? Diante disso, eu achei que eu seria muito forte, que eu daria conta. E eu comecei a ter alguns prejuízos na minha vida, até que eu percebi que eu estava fora do meu lugar. E quando eu comecei a olhar novamente para ele grande, aí eu consegui voltar para o meu lugar, né? Coisa E um ele pouco, é acho que vivo? sim. Tá. E como é a relação da Su com ele hoje? É muito boa, muito boa. A gente tem uma convivência boa. Ele mora não muito longe daqui. Quando a gente se fala a cada pouco, a gente se vê em cada 10 dias, pelo menos. Domingo é aniversário dele, eu vou lá. Mas eu assim, eu olho para ele ainda com piedade. Agora, Ele, coloca a Su na frente da mãe, por favor. sim, Por um acaso, nessa cena que estava ele calculando e a Su olhando para ele, a mãe estava na cena ou não? tava E qual era o papel dela nessa cena? trabalhando. Trabalhando, muito trabalhando, assim nesse momento ela devia estar assim, a sensação, a lembrança, lavando louça. Qual outro tipo de trabalho que a tua mãe fazia? Mesmo que seja um Nós trabalho doméstico, mesmo que seja um trabalho de casa, não tem problema, mas qual tipo de trabalho? sítio, né? Sítio, levantava cedo, tirava leite, e ela fazia depois, tratava todas, né? Muitos, tinha galinha, fazia bolacha para vender, cuca, muitas coisas nesse sentido. Trabalhava muito cedo, acordava muito cedo e ia dormir tarde.
muito E trabalho. aí, Final de nessa semana. imagem, o pai estava fazendo conta e a mãe estava onde? Nessa imagem, ela estava lá perto, lavando a louça. Ele estava na mesa e ela estava lavando a louça. É E como o se que ela ela também, falava, o que ela sentia sobre a situação das contas? que ela tinha que ajudar. Que ela tinha que ajudar, que ela tinha que fazer a parte dela, e os dois trabalhavam muito, muito. É, e, e essa sensação, assim, de muito trabalho, e eles, novamente, eles pagavam tudo em dia, mas sempre com muita preocupação. E o que a Su aprende com isso que ela acabou de falar? Que, da mesma forma, hoje eu percebo que também eu consigo pagar tudo em dia, mas eu vivo com essa preocupação que talvez já vem deles e que talvez já veio antes deles. E a Su continua com essa coisa de trabalhar, trabalhar, trabalhar. Não, pelo contrário, eu agora é como se eu estivesse me esquivando do trabalho. É como se eu não sei, os últimos dias agora, essa semana, eu não quis trabalhar. Simplesmente não quis. E também não veio cliente. Eu tenho cliente para sábado. Tinha hoje alguma coisa também, mas é como se eu agora vou estudar, eu vou estudar um pouco mais e eu não quero trabalhar. A sensação é como se entrasse num medo novamente, um medo, alguma coisa, como se o trabalho talvez fosse sofrido. E olha para essa imagem da mãe aí e vê se o trabalho da mãe é alegre ou é sofrido. Mãe acorda cedo no sítio, colhe leite, vai lavar É, a louça e trabalha e trabalha. Vê se ela está colhei, feliz ou ela está em sofrimento. então, eu acho que é a mesma sensação. Parece que ela está feliz, ela diz que até gosta, mas ao mesmo tempo me parece que isso não soa muito verdadeiro e me dói muito o peito, é tristeza. A tristeza. Então, presta atenção no que está acontecendo. A mãe fala assim: olha, eu trabalho muito e tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Sim, ela falava isso. É, eu acho que eu sou feliz aqui porque eu me acostumei a ficar aqui dessa forma. E aí o pai fala assim: olha, mas não tem dinheiro para fechar as contas. E como é que vai ser? E a preocupação acontecendo ali. E aquela criança de 7 anos ouvindo isso. Agora, olha para mim como se você fosse uma criança de 7 anos. E escuta o que eu vou falar. Olha, será que vai ter dinheiro para pagar as contas? Voz do pai. Voz da mãe é assim: tem que trabalhar muito, tem que trabalhar, tem que trabalhar. E, cara, se você está feliz ou não, eu não sei se eu estou feliz ou não, mas tem que trabalhar. Agora, me fala o que você acabou de ouvir. E me fala o que você aprende ouvindo isso. Que é sofrido, que tem que trabalhar, e mesmo trabalhando e sofrendo, parece que não gera dinheiro. Ficou confuso para mim agora. Mesmo trabalhando, mesmo sofrendo, não dá para pagar as contas, ou quando paga as contas é um sufoco. Isso.
Então, a Su se encontra assim e ela também ouvia isso dos pais. E qual a relação disso que ela ouvia com os pais para a vida dela hoje? A sensação é como se eu tivesse, talvez eu estou lutando internamente para encontrar alguma coisa mais leve, mas ao mesmo tempo como se eu, quando eu trabalho nisso de forma tão leve, talvez eu não me sinta merecedora por ser um trabalho tão leve. O que está acontecendo aí? Existe um conceito chamado lealdade familiar invisível. Os filhos, geralmente, inconscientemente, eles não querem ser superiores aos pais. E por que eles não querem ser superiores aos pais? Porque muitas vezes aquela criança constrói aquele pai e aquela mãe como verdadeiros heróis, mas não é só herói de bravura, de coragem, não, são heróis perfeitos e intocáveis. E a partir do momento que a gente constrói eles como perfeitos e intocáveis, a gente cria um padrão de referência que afeta em todos os níveis. Afeta na área financeira, afeta na área profissional, afeta na área afetiva e assim por diante. E aí existe um comportamento que é o comportamento de repetir o padrão anterior. Existe um padrão anterior e existe um comportamento de repetição de padrão anterior. Então, qual é o movimento que a gente vai fazer aí? O primeiro movimento, que é um movimento natural da gente, é um movimento de rebeldia e fuga. Olha, eu vou partir na direção de determinada profissão. Vocês não entendem, vocês não querem, mas eu vou fazer. Não sei se isso aconteceu com você em algum momento, mas é um padrão de uma forma que isso tende a acontecer. Aconteceu com você ou não? Isso pode acontecer. Eu estudei, eu me formei em filosofia e comecei a trabalhar como professora, passei em concurso, mas aí chegou um momento que eu acho que eu estava repetindo aquela coisa de eu tinha uma segurança financeira, né? Porque eu buscava isso, mas eu não estava feliz, estava pesado. Então eu comecei, entrei nas terapias, fiz muitos cursos e acabei fui trabalhando internamente e larguei agora. Em O que maio eu seus pais exonerei. falam desses cursos? Ou o que sua mãe falava e o que seu pai fala dessa tua carreira? Hoje, da minha carreira agora de terapeuta, a minha mãe, ela chegou a participar bem no começo e daí ela acabou falecendo. E o que ela falava? Assim, o que ela falava para mim é que ela me apoiou, assim, sempre me apoiou, né? E ele? Por fora. O meu pai também. O meu pai também me apoiou, já participou, já veio, ele dá cartões para as pessoas, me indica, mas confesso assim que é como se eu ainda tivesse um pouco de vergonha perante ele, principalmente agora que eu estou trabalhando como professora de tarô sistêmico. Até eu liguei para ele e falei, pai, você entende que o tarô ele é usado de forma para o bem, que ele não é adivinhatório, ele é usado como autoconhecimento, é uma ferramenta terapêutica. Comecei a explicar para ele. Ele nem quis me ouvir muito bem, ele disse só para mim, olha, ele falou, filha, tem muitas coisas que a gente faz e ele colocou assim para mim, ele fez algumas coisas que a própria igreja, na época onde ele ia, não concordou.
ele foi para uma pessoa que fazia cirurgias espirituais em outra cidade e ele teve curas muito grandes. Então ele disse para mim, faça aquilo que você gosta. Então, Mas não quer dizer que eu te aprove. Eu não sei se ele, mas no sentido que eu não, perante ele ainda fica uma sensação, ai, ele pode meu falar Deus, qualquer coisa. É. O movimento que está sendo feito é um movimento de reconhecimento e necessidade que os pais, principalmente nesse caso o pai, reconheça. É uma questão que geralmente a gente tem de ter a aprovação para fazer algo. Isso. E quando isso acontece, é como se a gente se sentisse inferior. Se meu pai não me aprova, eu tenho que buscar nas pessoas esse reconhecimento para poder isso preencher algum vazio dentro de mim. Só que aqui eu tô criando consciência, isso é a forma que eu tenho de trabalhar, e eu ainda não fiz nenhum movimento sistêmico com você. Eu estou deixando você colocar tudo para fora, porque o quebra-cabeça para mim já está montado. Uhum. Então, eu estou tentando ser didático também para quem está assistindo. Numa constelação familiar, quando a pessoa traz as questões, a gente observa o fenômeno. Então, eu não estou dando opinião nenhuma, simplesmente eu estou mostrando os padrões que estão acontecendo. Então, aqui existe uma questão de uma lealdade familiar que é: papai, se você se preocupou muito, não pagou as contas e você é tão grande, tão gigante que eu não consigo te alcançar, quem sou eu? Uma pessoa tão inferior que espera a sua aprovação, espera o seu reconhecimento e não tem? Ah, não, eu não posso ser feliz, eu não posso ter abundância financeira. Eu sou pequena demais frente a você, papai. Então eu estou sendo leal a você. Se você vai, eu também vou. Se você se preocupou, eu também me preocupei. Eu sinto piedade de você. Eu não sinto compaixão por você. Eu não sinto essa compaixão. O que eu sinto é piedade. Então, quando você traz a questão da piedade, o que é piedade? Vamos criar essa consciência. O que é sentir piedade de alguém? É se sentir superior. É se sentir superior. Só que nesse caso, é ao contrário a questão que está sendo colocada. Eu me sinto tão inferior que eu quero fazer ao contrário. Mas para fazer ao contrário, eu preciso da sua aprovação. Então eu não cresci ainda, papai. Agora a gente começa a fazer os movimentos sistêmicos. Você permite que eu faça com você? Sim, eu posso Olha, falar para vocês os sintomas, por enquanto, que eu sinto para as pode pessoas falar. perceberem. Enquanto o Diego vai falando, provavelmente as pessoas ficam olhando muito para minha fisionomia, né? E eu queria só dizer que vários momentos eu vou sentindo algumas emoções que talvez não consigam ser vistas. Fala pra gente essas emoções que estão passando aí. Então, a recém eu senti uma dor muito forte no peito, agora já aliviou, mas agora surgiu uma dor nas costas, né? Surgiu dor nas costas e eu sei que tá todo o processo é aquilo, né? O processo que e o eu que é não dor nas consigo costas? ver. Você que é consteladora. Hã? O que é dor nas costas? Lealdades, é pesos que eu carrego dos meus ancestrais. Peso. Vamos trabalhar essa relação com o pai aí. Fecha um pouquinho seus olhos, por favor. Eu vou fechar também para a gente se conectar. E eu quero que você lembre daquela cena. A garotinha de 7 anos chegando e olhando o pai pagando as contas. Ela sente piedade pelo pai. A mãe está trabalhando ali, lavando louça. E diante dessa cena, ela sente uma tristeza muito grande e ela sente uma piedade pelo pai. Entra nessa cena. Agora abre os olhos. Agora a gente vai fazer um movimento. Olha para mim. Uhum. E você vai falar tudo que eu vou falar, você vai repetir. Ok. Olha para mim e projeta em mim a imagem do seu pai. Ok. E fala para mim assim: querido papai. Querido papai. Durante todo esse tempo. Durante todo esse tempo. Eu me senti. Pode falar tudo que você se sentiu. Me senti
inferior, O que mais? não merecedora, Não merecedora. O que mais? Olha para mim. sensação humilhada, Humilhada. Agora me fala se isso tudo que você está falando tá leve ou tá pesado. tá leve falar, Então entra mais na emoção. Me senti humilhada, me senti. Vai, olha para mim e fala. com raiva, Com raiva, com muita raiva. muita raiva. Beleza. 10 é muito pesado, 0 é leve demais. De 10 a 0, que nota você dá aí para esse peso? 7. 7. Beleza. Mais alguma coisa que você sentiu nessa época? Eu me senti um pouco sozinha, a sensação de sozinha nesse momento, de não saber fazer nada, não poder fazer nada, alguma coisa nesse sentido. Agora, eu quero que você imagine como se eu fosse essa menina de 7 anos se sentindo assim. Qual conselho com a maturidade que você tem hoje você daria para essa criança de 7 anos? Eu quero dizer para você que nós duas crescemos e que nunca nos faltou nada. E que nunca vai faltar nada. Agora, eu quero que você projete em mim novamente a imagem do seu pai. E eu quero que você reconheça as qualidades que ele tem, ou que ele teve. Todas as qualidades que você enxerga nele. Papai, o que eu enxergo em você é. Papai, o que eu enxergo em você é Pode falar. honestidade. O que mais? Essa honestidade, ela é honestidade financeira também, tá? É como se ele é muito pontual nessas contas. Então volta para aquela imagem e vê o lado positivo daquela imagem. Então ele está lá calculando e ele está honrando os compromissos dele. Ele está tendo honestidade. E aí você sente piedade de alguém que está sendo honesto? Você sente pena de alguém que está sendo honesto? Pois é, isso mesmo. O que você sente quando você olha para alguém sendo honesto? Olha para mim e projeta o seu pai sendo honesto. O que você sente quando ele está lá olhando para as contas e sendo honesto, arcando com aquilo que ele se comprometeu? Como se continuasse sendo pesado, não sei expressar em palavras agora, mas eu sinto ainda, quando você me pediu, vai mais peso nas costas. Ok. O que mais que ele tem de qualidade, além de ser honesto pagando as contas? Ele se relaciona com as pessoas de forma muito fácil, ele é muito simpático. Eu quero que você recapitule um momento bom com ele, que você tenha como um momento alegre e tranquilo. São muitos momentos, mas assim, me veio agora o momento em que, quando eu participei de um concurso para ser rainha da minha cidade, era por votos e ele foi junto comigo e a gente vendeu para muitas pessoas e eu ganhei. Eu ganhei, ele me estimulou, ele foi atrás, ele ajudou.
Assim como ele faz hoje com os meus cartões, ele distribui para todo mundo. Agora volta para a imagem dele calculando e vê se ela fica mais leve. Imagina você chegando lá e visualizando esse pai, que ele vai atrás do concurso de BIS, realmente ele faz o máximo, ele é honesto pagando as contas e nunca deixou faltar nada dentro de casa. O que você sente por esse pai? Olha para a imagem. Eu sinto orgulho. O que mais? Eu sinto ele grande, forte. Papai, o que eu sinto por você é... Segurança. O que mais? Orgulho. Isso, essa respiração aí. Que nota você dá para o seu peso agora? Que era 7. Tá saindo. Que nota você dá? Já tá em 5. 5. O que mais que você sente quando olha para o pai? Agora ele tá feliz. Agora me parece mais autêntico. Agora coloca ela na frente da mãe. Já tá na frente da mãe. Beleza, deixa aí. Agora projeta em mim a imagem da mãe. E percebe a mãe falando para ela, tem que trabalhar muito, mesmo que não seja tão feliz assim. Por fora eu estou feliz e vambora, e tem que trabalhar muito. Então eu quero que você fale assim, querida mamãe, durante muito tempo eu me senti... Pode falar. Querida mamãe, por muito tempo eu me senti... Pode falar, como você se sentiu? Não merecedora. O que mais? Por muito tempo eu sentia que eu tinha que trabalhar muito para ganhar pouco. E agora que eu estou consciente disso, mamãe, pode repetir. Eu vou complementar aqui. Ou nem ganhar, trocar. Trocava muito. Trocava por outra terapia. Minha mãe trocava muito também. Ela trocava bolacha por banana, essas coisas. E agora eu estou consciente. E diante disso, eu quero reconhecer suas qualidades, mamãe. Eu quero reconhecer as suas qualidades, mamãe. Que são... Pode falar. Honestidade. O que mais? Ela era muito boa em vendas. Ela era... ela fazia contatos muito fácil. Ela fazia doações. E o que a Su sente quando fala esse lado bom da mãe? Eu sinto que muita coisa eu assumi dela. Eu repito, e são coisas boas, muitas. Agora a gente segue no movimento e eu quero que você fale para ela assim. Agora que eu estou consciente... Agora que eu estou consciente... Eu crio uma nova possibilidade. Eu crio uma nova possibilidade. Agora olha para o pai e fala, pai... Pai... Agora que eu estou consciente... Agora que eu estou consciente... Eu crio uma nova possibilidade. Eu crio uma nova possibilidade. E diante disso... Eu reconheço... Que aos 7 anos eu não tinha a maturidade como eu tenho hoje.
que aos 7 anos eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Mas eu quero dizer a vocês Mas eu quero dizer a que vocês eu cresci e amadureci que eu cresci e amadureci e sou muito grata porque não me faltou nada. e sou muito grata porque não me faltou nada. E o que a Su sente quando ela fala isso? Realmente, nunca passei fome, não era, né? Não me faltou. Eu fiz faculdade, era tudo pública, né? Mas assim, não, eu tinha o necessário, não era exagero, mas acho que não dá para reclamar, não posso reclamar. Então, até agora, pode continuar repetindo, então, até agora, Então, até agora, eu percebi que eu fiquei com as crenças e com os valores de vocês, eu fiquei com as crenças e com os valores de vocês. e eu quero devolver as crenças e os valores de vocês. E eu quero devolver as crenças e os valores de vocês. E assim eu vou ter uma vida mais leve. E assim eu vou ter uma vida mais leve. E as crenças e os valores de vocês não tem nada de errado. E as crenças e os valores de vocês não tem nada de errado. São só diferentes dos meus. São só diferentes dos meus. E eu os respeito. E eu os respeito. E diante disso, eu crio uma nova possibilidade na minha vida. Eu crio uma nova possibilidade na minha vida. Eu assumo a minha parte nessa história. Eu assumo a minha parte nessa história. Que é, fala para eles qual é a sua parte nessa história. Que é perceber que eu carregava as dores deles. E que eu estava atraindo exatamente a vida que eles tinham, como se para permanecer igual, mesmo sabendo que é sofrido, mesmo na minha cabeça sabendo, mesmo tendo conhecimento, era muito oculto, era aquela sensação de fazer igual para pertencer, e estava difícil sair sozinha. E diante disso, por honra e por me sentir menor do que vocês, eu reconheço a grandiosidade de vocês. Eu reconheço a grandiosidade de vocês. E o amor que vocês sempre me deram. E por gratidão a vocês de terem me dado a vida. Por gratidão a vocês por me darem a vida e muito mais. E por honra a vocês. Eu crio uma nova possibilidade. Que é uma vida. Pode falar. Que é uma vida mais leve, onde eu possa trabalhar de forma divertida com o que eu gosto. Eu acho assim, a constelação, todas as terapias, principalmente a constelação familiar, eu sinto que é diversão. Para mim é leve e também agora pode ser leve receber por isso. E por honra a vocês. A partir de agora. Minha vida profissional e financeira. Vai ser mais leve. E eu vou receber. Aquilo. Que eu quero receber. Que nota você dá para o peso que estava aí, que era 7 agora? Dois. E o que está faltando aí? Vamos colocar um boneco representando o objetivo dela, o objetivo da Su, para a gente ir para o final da constelação. Coloca
a Su olhando para o objetivo dela. Pode colocar. Isso, muito bom. O que está faltando aí para poder ficar mais leve ainda? Eu preciso movimentar um pouquinho para frente para ver. Tudo bem? Tudo bem. O que falta aí? Falta alguma ação? Falta algum movimento? Falta algum elemento? O que falta? Tem um pouquinho de medo. A sensação é um pouquinho de medo. É como se recursos eu tenho um monte. Eu tenho foco, determinação, eu tenho conteúdo, eu já tenho clientes, eu já tenho experiência. Mas é como se aqui me parece que tem um pouquinho de medo. A sensação é um pouquinho de medo. Mas eu Pode falar. É que como eu já estou olhando para isso. Eu já estou nesse caminho, eu já estou olhando para o meu objetivo. E eu estou só sentindo se esse é um processo ainda que está um pouquinho aqui ou se é um medo. A Su tem alguma crença religiosa ou de fé, alguma entidade, algum santo, ou, sei lá, alguma coisa que seja maior do que ela acredite? Eu acredito em Deus. Mas tem alguma representação? Tem um pouco disso. É como se, como eu falei de novo, agora eu visualizei como se fosse o tarô. Eu estou usando o tarô para constelar. E tem ainda um pouco de peso em relação a que isso não é ainda a coisa certa a se fazer. Como se isso, talvez, de aspecto religioso, alguma coisa assim. Tá, vamos lá. Coloca essa representação aí daquilo que você sente ainda esse peso. Pode ser a representação do tarô, dessa questão nova aí na sua vida. Então, o que a gente está visualizando aqui nesse cenário é que a Su está querendo olhar para o objetivo dela e o objetivo dela está ali no meio, quer dizer, o objetivo dela está num ponto, ela está do outro lado e ela tem uma coisa ali no meio como se fosse impedindo ela de olhar para esse objetivo dela, que pode ser essa questão do tarô, essa questão de ela falar sobre isso e ser uma coisa talvez um pouco velada, um pouco proibida. Eu quero que você vire a Su de costas, olhando ela para o pai. A Su, isso. Vira de costas aí mesmo. E olha para os pais. Agora você vai falar para eles assim: agora que eu reconheci vocês, pode falar. Agora que eu reconheci vocês E honro vocês. e honro vocês, Eu me sinto forte para seguir o meu caminho. eu me sinto forte para seguir o meu caminho. E eu não faço isso por rebeldia. E eu não faço isso por rebeldia. Eu faço isso por amor. Eu faço isso por amor. Pelo meu amor próprio. Pelo meu amor próprio. Pelo amor que eu tenho por vocês. Pelo amor que eu tenho por vocês. E pelo amor de impactar outras pessoas que vão vir. Pelo amor que eu tenho de impactar outras pessoas que eu vou vir. Agora pode movimentar todos os bonecos do jeito que você quiser, que a gente está indo para o final. Aí, só vai falando os bonequinhos que você está tocando. Eu vou virar aquelas situações... Os momentos, né? De alguns momentos de trabalho e da escola. Tá bom. Eu fico olhando para frente, com os meus pais atrás, como se dessem suporte, energia, força, Pode bênção. movimentar o bonequinho do tarô e do objetivo também, do jeito que você quiser. Que nota você dá para o seu peso agora? Agora ficou bom. De 0 a 10? Agora não tem peso. Agora tá zero. Diante de tudo aquilo que a gente falou aqui, por que valeu a pena a gente ter trabalhado?
porque ficou muito claro aqui a minha lealdade novamente com os meus pais. E eu vejo assim que talvez a solução até foi mais rápida por a gente já ter uma caminhada aí, mas nossa, foi fabuloso, foi muito bom. Eu sinto minhas costas ainda doem e eu sei que já é um processo de cura. Tenho bastante dor nas costas agora, uma queimação muito grande. É porque tensiona, né? É, Agora você vai soltar. Sim. Não, tá tudo certo. Eu entendo que agora é um processo de cura mesmo. Às vezes, depois de uma constelação, a gente tem reações, e eu entendo isso, e eu acolho, e eu agradeço pelo movimento. Foi uma coisa que eu estava pedindo para acontecer, e o seu curso e tudo veio a cair como um pedido mesmo daquilo que eu estou buscando. E agora eu vou constelar as pessoas online com os bonecos. Ô, coisa boa! Alegria, alegria, alegria. Muito obrigado. Imagina, gratidão a todos vocês. Tamo juntos aí, tamo juntos. Valeu. Obrigada, Diego. Obrigado, valeu. Fique bem. Obrigado pela tua disponibilidade também de poder aí compartilhar a sua história com a gente. Eu tenho certeza que as pessoas aqui que ouviram aprenderam bastante. Coloque aí no chat, por favor, o que gerou de aprendizado para você e por que valeu a pena essa constelação. Só vou rapidamente frisar aqui os pontos que foram levantados antes da constelação para poder eu comentar aí. E aí a gente pode perceber claramente aí quais foram os movimentos que foram citados e desenvolvidos aqui dessa constelação. Então, eu vou tocar em alguns pontos da constelação novamente, só para poder explicar os princípios do pertencimento, da cooperação e da ordem. Para que fique claro, pertencer é incluir. Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo uma lealdade, né, com o pai ou fazendo uma lealdade com a mãe, a gente, às vezes, espera deles a aprovação, espera o reconhecimento, porque ele se sente inferior. E quando isso acontece, a gente precisa alinhar o sistema na cooperação. Então, quando ela trouxe a questão do pai, de não aprovar, talvez, o trabalho dela, a gente alinhou o trabalho de cooperação, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. E como é que se alinha isso? Quando você olha para os pais e fala, vocês são grandes, eu sou pequeno, e diante disso, eu quero dizer claramente aqui que eu honro e entrego a vocês todos os valores que vocês têm. Mas eu vou ficar com os meus valores e vou seguir a minha vida, porque agora eu me sinto forte. E tudo que vocês fazem ou fizeram, não tem nada de errado. Não tem nada de errado, a gente só é diferente. E eu preciso agora seguir o meu caminho. Então, a gente teve aqui o equilíbrio na cooperação. A gente teve aqui um alinhamento da ordem, tá? A gente trabalhou a ordem ali, colocando ela no lugar de filha e colocando ela pequena na frente dos pais. Entenda bem, filho é sempre menor do que os pais. Se sentir inferior é diferente de ser pequeno. Pequeno tem a ver com ordem. Se sentir inferior não tem a ver com ordem, tem a ver com falta de amor próprio, tem a ver com você sentir falta de reconhecimento, falta de algo, tá? Então a gente trabalhou aí a cooperação e nós trabalhamos aí a figura da ordem. E a gente incluiu aqueles momentos que ela falou que foi extremamente negativo, né? A gente trouxe a figura de uma imagem, onde dentro daquela imagem ela só olhava para a parte negativa do pai, para a parte negativa da mãe, a gente acolheu tudo o que tem ali de bom e de ruim, a gente deixou pesar para poder ela viver a emoção até o final, e ela faz a ressignificação para o pai, faz a ressignificação para a mãe, inclui os dois, e ela inclui os momentos que ela trouxe também no início. E quando isso acontece, ela transmuta aquele tipo de emoção que ela sentia, que inicialmente era de insegurança, era de medo, e agora vocês viram fisicamente, biologicamente, o jeito que ela fala, a forma que ela sorri, o jeito diferente do corpo dela expressar isso, estando mais segura, mais focada no objetivo. Então, isso daqui eu falei e comentei só para poder a gente perceber que toda a base do trabalho tem a ver com pertencimento, cooperação e ordem, e é lógico, tem a ver com um monte de técnica.
Todas as perguntas que eu faço não são em vão, são focadas em técnicas. Só no módulo 1 da Escola de Heróis, a gente ensina cerca de 40 técnicas. A gente ensina umas 17 ferramentas, não mais, a gente ensina 20 ferramentas no módulo 1. E a gente ensina também a estrutura dos bonequinhos de madeira, que é esse trabalho que eu fiz com ela. Você pode fazer presencial, você pode fazer online, tanto faz, tá? Então, se você quer se inscrever na Escola de Heróis, e também, se você é um aluno da Escola de Heróis, você já é aluno e você quer se inscrever nos outros módulos, a gente vai ter aí todos os módulos da Escola de Heróis à sua disposição, tá? Eu vou colocar um link aqui, se você estiver assistindo a gravação dessa aula no YouTube ou qualquer lugar, eu vou colocar um link aqui para poder você acessar, tá? Se você não achou o link, eu quero falar para você sobre esse meu telefone, para você anotar 21 98 624 7578. 21 98 624 7578, tá? Anota aí esse telefone. Qualquer dúvida ou qualquer interesse que você tenha para saber valores e informações, é importante